tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Sou a professora Keila e nessa aula de hoje iremos falar sobre mais um método para medição de vazão em cursos d'água. Aprenderemos como obter os dados, bem como realizar os cálculos para se obter a vazão utilizando instrumentos chamados de calhas. O medidor Parshall, ou calha Parshall, desenvolvido pelo engenheiro Ralph Parshall na década de 1920 nos Estados Unidos, é uma melhoria realizada no projeto de calha Venturi, desenvolvido inicialmente para aplicações em irrigação. Hoje em dia é utilizado frequentemente nas aplicações industriais e de saneamento. O medidor Parshall ou calha Parshall é um dispositivo de medição de vazão na forma de um canal aberto com dimensões padronizadas. Isso quer dizer que, com o uso de tabelas que contêm os dados das dimensões de partes que constituem a calha, já definidos, é possível se obter a vazão da água que passa pela estrutura. Princípio de funcionamento. O medidor Parshall, também conhecido como calha Parshall, é um medidor de vazão para canais abertos. A calha é constituída de uma estrutura com paredes verticais, possuindo na entrada um trecho convergente, de 0 a 1, e na saída do trecho divergente em aclive, 2 a 3. Seção convergente. Equaliza a velocidade do fluido em uma entrada, diminuindo a possibilidade de turbulência, aumentando a precisão do equipamento. Seção de afunilamento. Na segunda seção, o líquido é submetido a uma concentração produzida pelo estreitamento das laterais. Seção divergente. A parte final do equipamento tem o objetivo de normalizar o fluxo do canal. O trecho convergente, também chamado de crista, possui um nível, no líquido medido, que está diretamente relacionado com a vazão. Com auxílio de um medidor de nível externo adequado, podemos obter leituras de vazão com uma boa precisão. Características. A medição funciona através de uma relação pré-estabelecida entre a altura de fluido da calha, demonstrada por uma escala de graduação fixada em seu interior. Além do uso como medidor de vazão, a calha Parshall possui ainda outras aplicações. Aplicações da calha Parshall. É utilizada em sistemas de tratamento de efluentes industriais e domésticos, sistema de tratamento de água, sistema de produção agrícola, piscicultura, carcinocultura, sistema de irrigação, entre outros. Construção. Os tamanhos das calhas Parshall são designados pela largura da garganta, o trecho contraído. A norma vigente no Brasil é a norma NBR ISO 9826-2008. Porém, tendo em vista ser uma norma relativamente nova, a grande maioria das calhas Parshall existentes obedecem à norma ASTM 1941-1975. Dimensões padronizadas de medidores Parshall. Localização das dimensões. Agora assistiremos a um tutorial que eu mesma produzi de como confeccionar uma calha Parshall. Vamos lá?
Olá! Hoje eu vou apresentar para vocês a calha parcial. Vou mostrar como é feito o dimensionamento da calha parcial, como localizar esses dados, medidas do dimensionamento nas tabelas. Tudo bem? Então vamos lá. Então esse aqui é um desenho esquemático da calha parcial, tá? Ele pode ser construído tanto em concreto como outros materiais. No caso aqui, a calha parcial, essa parte aqui, nós vamos ver como é constituída as partes, né? E verificar nas tabelas as medições. Tudo bem? Então vamos lá. Esse desenho aqui da calha parcial mostra as três partes principais da calha. Então, essa primeira parte aqui é a parte convergente, né? A seção convergente por onde a água vai entrar, passar pela calha, aqui a seta. Então, o fluxo dá nesse sentido, onde eu estou passando aqui a seta. Então, essa primeira seção daqui, acompanha a seta, daqui até aqui, é chamada de seção convergente. Essa seção convergente, essa primeira parte, ela é feita em nível. Então, o fundo dessa calha, nessa primeira seção convergente, ela vai ser feita em nível. Vai ser construída em nível. Essa segunda parte, daqui, acompanha a seta, daqui até aqui, é chamada de garganta, ou seção de afunilamento. Então, é a parte mais estreita. Nessa parte aqui da garganta, chamada de garganta, ou seção de afunilamento, ela é construída, o nível do fundo é construída num declive, ou seja, há uma pequena descida no fluxo da água nessa seção, certo? Então, nessa seção aqui chamada de garganta, há um declive, então a água apresenta uma pequena descida, né? Essa terceira seção da calha, daqui, acompanha a seta, daqui até aqui, é chamada de seção divergente. Então, nessa seção aqui, há um pequeno aclive, ou seja, uma pequena subida. Então, é feita no nível mais alto, então a água sobe. Então, vamos lá. Na seção convergente, o fundo é feito em nível. Na garganta, há um declive, a água desce. E na seção divergente, há um aclive, a água sobe um pouco. Aí vocês devem estar se perguntando, qual é o nível, né? Qual é a medida desse desnível na calha? É o que nós vamos ver aqui agora. Bem, essa aqui é uma das tabelas de dimensionamento da calha parcial. Então, vocês vão encontrar aí na literatura várias tabelas, porque existem várias normas, tá? Então, eu escolhi aqui uma delas, mas segue o mesmo raciocínio para todas as outras. Então, vamos lá. Aqui em cima, acompanha a seta, aqui em cima eu tenho o W, que é o símbolo lá na tabela para indicar a medida da garganta, né, uma seção de afunilamento. Eu tenho ela mostrando aqui na tabela tanto em polegadas como em centímetros. Isso quer dizer que uma polegada é equivalente a 2,5 centímetros. Tudo bem? Agora, essas outras letras aqui da tabela, A, B, C, D e tal, até o Y, tá? Essas aqui são partes demonstrando onde se localizam na calha essas medições, certo? E aqui eu tenho, nessa tabela também, o valor de vazão com escoamento livre, em litros por segundo. Então, quando você vai utilizar a calha parcial, você precisa saber qual é essa vazão máxima e mínima para dimensionar. Então,
a sua calha parcial vai ser construída de acordo com o que você já conhece daquele curso d'água, tá? Então, por exemplo, eu sei que o curso d'água que eu quero medir a vazão tem de 0,8 a 53,8 litros por segundo. Então, eu já sei que varia entre essas duas medidas aqui. Veja que aqui é em litros por segundo. Então, a calha ideal seria uma de 3 polegadas, certo? Então, esses dados da tabela, nós vamos verificar onde eles se localizam na calha. Vamos lá? Está aqui um desenho esquemático. Então, eu tenho aqui uma figura aqui, né? Uma planta aqui de fundo e aqui em perfil, tá? Aqui, vocês estão indicando, eu coloquei essas duas figuras para a gente ir comparando. Por exemplo, a seção A, lá, né? Seção convergente, essa medida, onde na tabela está a letra A, está relacionada a essa medida aqui, ó. Então, desse ponto, acompanha a seta aqui, ó. Desse ponto até aqui. Essa medição de forma inclinada. Então, essa medição será para uma calha de 3 polegadas, será de 46,6 centímetros. Certo? Mas, e qual é a medida dela linear, essa medida reta? Vai ser aqui a letra B. Então, essa medida será a letra B na tabela, será de 45,7 centímetros. Então, vocês podem observar aqui, né, que a tabela mostra a medida inclinada para se confeccionar a calha parcial e a medida reta, tá? A B. Aí vamos lá, próximo dado. A letra C na tabela é a medida dessa parte final aqui da calha. Então, esse comprimento final aqui numa calha de 3 polegadas, que é o que nós estamos analisando, terá que ter 17,8 centímetros. E a entrada da calha, né, a primeira parte da calha, esse comprimento daqui até aqui, que é a letra D, terá que ter 25,9 centímetros. Veja que o comprimento aqui da entrada da calha é maior que a saída. Próximo, letra E. Essa figura aqui em perfil, o que ela está mostrando? É a altura da parede da calha. Então, essa parede da calha terá que ter 38,1 centímetros, certo? Letra F da tabela é esse comprimento dessa parte afunilada, dessa seção afunilada. Acompanha aqui a seta, aqui, ó. Então, é a medida daqui, do início do afunilamento até o final do afunilamento, terá que ter 12,2 centímetros, certo? 12,2 centímetros. Continuando. Outra medida, né? A letra H, lá onde nós olhamos, né? Já que é uma calha de 3 polegadas ou 7,6 centímetros, onde é que vai estar esse 7,6? É nada mais, nada menos que esse comprimento aqui, ó, de afunilamento. Então, essa parte de afunilamento que é chamada de garganta, né? Essa parte aqui, então, o comprimento aqui desse afunilamento terá que ser 7,6 centímetros ou 3 polegadas, né? O que mais que nós temos aqui? Essa letra H aqui, né? Esse ponto aqui marcado, ponto 0 ou ponto H, é o ponto exato onde será feita a medição da vazão. Então, quando se constrói essa estrutura, a vazão é feita, a medida da vazão é feita simplesmente fazendo a leitura do nível da água nesse ponto, né? Que é o ponto H, esse ponto aqui, ó. Mas como que nós vamos saber onde se localiza?
Esse ponto vai ser marcado na calha quando ela for confeccionada, vai ser colocar uma régua lá. Então, a medição será visual. Você olha o nível da água e já faz a leitura direta do nível. Então, mas qual é a medida? Esse ponto de marcação deverá ser feito a 2/3 desse comprimento total aqui, ó, dessa seção dessa seção convergente. Que no caso aqui da calha de 3 polegadas, vai dar quanto? Se a seção B é 45,7 centímetros, 2/3 desse valor é 30,45. Então, você vai fazer essa medida, 2/3 disso, você vai fazer essa marcação. Vai localizar aqui, ó. É como se você pegasse esse total aqui e dividisse em 3, né? Então, as duas primeiras partes, 2, de 3. Então, você vem aqui e marca. Então, é aqui que vai se localizar a medição, certo? O que mais que nós temos aqui? Nós temos a letra N na tabela. O que vem a ser essa letra N? Lembre que eu falei que a primeira seção convergente ela é feita em nível? Então, essa primeira parte aqui, né? Aqui, daqui até aqui, essa estrutura, o fundo da calha será em nível, tá? Então, aqui na garganta, na seção de afunilamento, vai ter um declive. Lembra que eu falei que vai ter uma descida? A água vai descer nessa seção de afunilamento. Então, aqui nessa seção de afunilamento, quanto que vai ser esse declive? Essa letra N aqui na tabela. Então, esse desnível, observe aqui, ó, onde estou mexendo a seta. Esse desnível será de 5,7 centímetros para se construir esse declive. Então, a altura desse desnível é de 5,7 centímetros em relação da primeira parte convergente que estava em nível, certo? Tem a letra X, o fundo aqui, né, o final, olha aqui, vou acompanhar a seta, o final da garganta, dessa seção de afunilamento, esse fundo aqui terá que ter 5 centímetros, saída aqui, ó, 5 centímetros. Aí eu falei que a parte divergente, né, que essa última parte aqui da calha, essa, que eu estou passando a seta, ela dá uma leve subida, né, tem um aclive. Então, qual vai ser essa medida em relação ao nível da primeira seção? É essa letra K aqui, ó, onde eu estou apontando a seta. Então, vocês podem perceber que é bem suave esse aclive, né? Ele é construído de 2,5 centímetros. Então, um declive de 5,7 centímetros e um aclive de 5,2 centímetros. Então, dá uma pequena subida, certo? E aí, em nível, tem o final aqui da nossa calha, né? Que é a parte divergente. Então, eu espero que vocês vão encontrar aí na literatura, né, tabelas com valores diferentes, tá? Aí vocês podem observar que as unidades de medições podem ser diferentes, né? Tem tabelas que trazem valores em milímetros, tem tabelas que trazem valores só em polegadas, tá? Mas, em resumo, né, em síntese, a ideia aqui é essa, tá? Então, você está com o intuito de construir uma calha parchal, então você vai observar aqui na planta, né, e na tabela e construir, certinho? Espero poder ter ajudado, né, aqui no entendimento das tabelas e vamos dar continuidade à nossa aula, ok? É isso aí, gente. Considerando que o regime de escoamento é livre, tem-se a seguinte equação para o cálculo da vazão a partir deste dispositivo. Vazão é igual a K vezes H vezes N, onde K e N são constantes e podem ser determinadas a partir de tabelas.
valores do expoente N e do coeficiente K. Um exemplo, cálculo da vazão da calha parcial. Considere a vazão de operação em 112 litros por segundo e altura de 0,15 metros. Sendo assim, o grupo usará a calha parcial de 9 polegadas. Seção afunilada igual a 22,9 centímetros. Veja a tabela. Q é igual a K vezes H elevado a N. K e N na tabela. Valores de K e N para uma calha parcial de 9 polegadas, ou seja, 0,22 centímetro. Q é igual a K vezes H elevado a N. Q é igual, utilizando a tabela, K é igual a 0,535 vezes H elevado a N da tabela igual a 1,530. Q é igual a 0,535 vezes 0,15, que é o H em metros, elevado a 1,530, o N da tabela. Q, vazão, é igual a 0,029 metros cúbicos por segundo. O medidor parcial pode ser construído no campo ou fabricado nos seguintes materiais: fibra de vidro, aço carbono revestido, aço inox ou mesmo de concreto. Seleção de tamanho. Para a seleção do tamanho do medidor parcial, deve ser conhecido os seguintes dados: largura do canal na montante e a jusante, vazões máxima e mínima para verificação nas tabelas, profundidade da água no canal, perda de carga admissível e previsão para vazões futuras. O medidor parcial pode operar em dois regimes de escoamento: escoamento ou descarga livre, afogado ou submerso. No escoamento livre, a descarga se faz livremente, como nos vertedores em que a veia vertente independe das condições de jusante. O segundo caso ocorre quando o nível da água a jusante é suficiente elevado para influenciar e retardar o escoamento através do medidor. Este regime é comumente chamado de descarga submersa. O afogamento é causado por obstáculos existentes, falta de declividade ou nível de trecho ou unidade subsequentes. O escoamento através de um medidor parcial pode ocorrer de forma livre ou afogada. Quando o escoamento é livre, mede-se apenas a carga na seção convergente para se determinar a vazão. Se o medidor estiver afogado, será necessário medir também a carga no final da seção estrangulada, e a descarga real será inferior à obtida pela fórmula, devendo-se aplicar uma correção. No estudo de calha de canais, existe uma profundidade limite entre o regime de fluxo turbulento e laminar, também chamadas de profundidade crítica. Nessa profundidade, o valor da energia específica é mínimo. As paredes convergentes da seção de entrada
conduzem suavemente a veia líquida até o início da seção estrangulada, onde, devido à declividade, a água flui com um mínimo de energia, ou seja, com profundidade crítica. Localização da calha parchal. A calha parchal deve ser instalada em locais onde não sejam propícios à turbulência, de preferência em trechos retilíneos. Por exemplo, a jusante de uma comporta ou uma curva são locais propícios de turbulência. Vantagens da calha parchal. As principais vantagens deste tipo de medidor são facilidade de construção e baixo custo. Podem funcionar como um dispositivo em que uma só medida de carga é necessário, no caso de escoamento livre. Pode ser utilizado sob condições de submersão elevada. Também operar com relativamente pequena perda de carga. É praticamente insensível à velocidade de aproximação. A velocidade de escoamento é usualmente suficiente para evitar depósitos de sedimentos na estrutura. A desvantagem de uma calha parchal é o tamanho de sua estrutura. Normalmente, a calha parchal é operada em condições de fluxo livre, embora foram desenvolvidas avaliações de fluxo submerso usando o ponto HD ajusante do fluxo submerso. Agora que já conhecemos alguns métodos e equipamentos utilizados para obtenção de dados importantes que fazem parte do monitoramento qualitativo e dos recursos hídricos, que são importantes informações para o gerenciamento e definição de políticas públicas, para a manutenção e sustentabilidade de nossas águas, cabe agora saber como esses dados integram e são disponibilizados. Primeiramente, é importante saber que a Lei 9.433, de 8 de janeiro de 1997, institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e dispõe sobre a criação do Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos. Traz em seu artigo 25 a seguinte redação. O Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos é um sistema de coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de informações sobre recursos hídricos e fatores intervenientes em sua gestão. Traz como parágrafo único: os dados gerados pelos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos serão incorporados ao Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos. Artigo 26. São princípios básicos para o funcionamento do Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos. Descentralização da obtenção e produção de dados e informações. 2. Coordenação unificada do sistema. 3. Acesso a dados e informações garantidas a toda a sociedade. E traz ainda em seu artigo 27. São objetivos do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos: reunir, dar consistência e divulgar os dados e informações sobre a situação qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos no Brasil. Atualizar permanentemente as informações sobre disponibilidade e demanda de recursos hídricos em todo o território nacional. Fornecer subsídios para a elaboração dos planos de recursos hídricos. Assista agora ao vídeo da Agência Nacional de Águas, ANA, que explica como é feito o monitoramento dos recursos hídricos, o tratamento que são dados a essas informações geradas
e como essas informações tornam úteis na prevenção aos danos provocados por eventos críticos como secas e inundações e outros eventos naturais ou antrópicos. Vamos lá? Agora, com o conhecimento adquirido até aqui, basta praticar. Espero que tenham gostado. Até a próxima!